Olá, e eis que chegamos ao último episódio da primeira temporada do Extensamente. Sejam bem-vindos a este podcast onde se conversa sobre bem-estar e saúde mental. Eu sou a Anabela Ventura e hoje vamos conversar sobre o medo. O medo é uma das emoções universais, assim classificadas pela psicologia. Todos nós vivenciamos o medo em algum momento das nossas vidas e por diversas razões. É uma emoção natural e primitiva que envolve uma resposta bioquímica universal e uma resposta emocional individual. Diferenças genéticas e experiências pessoais estão na origem da maior parte dos nossos medos e influenciam a forma como cada um lida com o medo. Tal como a dor, o medo antecede a raiva e o ódio. Quando o medo surge, a raiva ou a evasão ou a tentar evitar o medo funcionam como estratégias para nos sentirmos mais seguros. De acordo com o psicólogo Jack Cornfield, quando temos medo, sentimos-nos inseguros e vulneráveis, mas cobrimos isso muitas vezes com raiva e agressão, porque não podemos admitir que temos medo. Tentamos proteger-nos de tudo aquilo que pensamos que nos pode magoar, mas as nossas tentativas não diminuem o medo. Pelo contrário, à medida que o medo se espalha dentro de nós, tornamos-nos mais duros e determinados na nossa conduta. Evitar o medo limita-nos e escolher sempre o conforto e a segurança prende-nos. Também podemos projetar o nosso medo nos outros ou em coisas e situações, mas isso dá poder aos outros e às situações para nos assustar e aprisionar. Para Pema Chodron, uma monja budista tibetana, o medo é como uma porta que emerge no espaço à nossa frente e capta a nossa atenção. É uma porta por onde podemos passar, mas não sabemos onde nos leva. O medo é um sítio desconfortável para se viver, provoca contágio social e prospera na escuridão. Lidar com o medo é um processo profundamente pessoal, mas podemos todos aprender a lidar melhor com as nossas emoções, reconhecendo-as e procurando ajuda quando necessário. Evitar o medo traz ansiedade e impede-nos de avançar, mas também nos pode proteger e, em situações mais complexas, procurar um porto seguro é muitas vezes a única coisa que podemos fazer. Segundo o psicólogo Paul Ekman, para cada emoção há pessoas que gostam de experimentar essa emoção e também o seu oposto. Outras pessoas não toleram sentir uma determinada emoção e outras ainda que não procuram experienciar determinada emoção, mas também não a consideram desagradável. E por último, há as pessoas que procuram situações em que possam sentir medo por prazer, como é o caso das pessoas que gostam de filmes de terror, aventuras e desportos radicais, por exemplo. Mas quando o medo se torna demasiado, pode levar a ataques de pânico e ao desenvolvimento de fobias. Enquanto o medo é ativado automaticamente e sem controle cognitivo, a esperança assenta no pensamento, requer capacidade cognitiva e pode ser uma escolha. A esperança requer a antecipação e a procura de novas ideias com base na criatividade e na flexibilidade. As pessoas, individualmente ou em grupo, podem ultrapassar o medo com muita determinação e estabelecer uma orientação para a esperança que permite uma mudança em situações dominadas pelo medo. Para Pema Chodron, podemos estar com o nosso medo. E quando aprendemos a sorrir ao nosso medo e a estar com ele, tornamos-nos no nosso próprio amigo e desenvolvemos a confiança. E hoje, para falar sobre o medo, não há convidados. É apenas eu. E quem sou eu? Sou sobretudo uma pessoa que gosta muito de aprender. Não importa verdadeiramente qual é o tema, tanto pode ser culinária, poesia, física, biologia, como fazer pão, tricô, enfim, tudo serve de objeto de aprendizagem para mim. Claro que não sei, nem posso saber tudo, mas querer saber e procurar o conhecimento faz parte de quem eu sou. Claro, também tenho o meu percurso profissional, primeiro no jornalismo e em comunicação, e depois na investigação científica em psicologia e neurociências, com uma breve incursão na formação profissional e educação. Ensinar e partilhar conhecimento são outras grandes paixões. Também sou teimosa, frontal e tendo para o perfeccionismo. Enfim, um aspecto para trabalhar uma vida inteira. E como é que nasceu este podcast? Este podcast levou 2 anos para nascer. Não foi um processo, não posso dizer que tenha sido um processo doloroso, mas foi um processo que, por várias razões, precisou de demorar algum tempo. Foi construído aos poucos,
houve várias versões antes desta versão final e foi sendo moldado ao longo do tempo. Ele nasceu sobretudo da vontade de partilhar experiências e conhecimento, dado que eu tinha, na altura e não só, na altura quando nasceu a ideia e não só, acho que durante quase toda a minha vida, pessoas à volta, de mim com algumas dificuldades para lidar com algumas coisas da vida e ajudar, e eu queria ajudar essas pessoas, amigos, familiares, com às vezes desafios que aparecem na vida. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre achei que nós para podermos lidar com a vida e com tudo aquilo que ela nos traz, temos que nos expor à própria vida. E eu sempre tentei fazer isso. Como fui sempre uma pessoa que gostava de conhecer, essa faceta minha ajudou-me a procurar sempre coisas diferentes, ou para fazer em termos profissionais, ou mesmo só para experienciar. E isso levou-me a ter uma experiência diversificada na vida. Algumas dessas experiências porque eu as procurei e outras porque, enfim, vieram ter comigo, tal como todas as pessoas têm, a vida traz-nos coisas para nós lidarmos com elas, não é? E eu não sou exceção, obviamente. E depois, juntando a isso, ao conhecimento que fui adquirindo ao longo dos anos, ao conhecimento técnico e profissional na psicologia e nas neurociências, na ciência comportamental em geral, eu fui ao longo do tempo, muitos amigos e familiares foram procurando para, obter algum aconselhamento ou às vezes até só uma nova perspectiva sobre as coisas, que às vezes é só o que nós precisamos. E foi assim que nasceu este podcast, ou seja, foi esse o objetivo era levar uma nova perspectiva de uma forma mais natural e não de uma forma tão técnica e tão profissional ou tão clínica para outras pessoas, eventualmente para pessoas que eu não conheço. Ou seja, enquanto antes eram amigos e familiares, portanto, pessoas mais próximas, eu achei que se calhar poderia também ajudar alguém que não conheço. Alguém que nem faz ideia quem eu sou e tudo bem, mas que com as conversas e com a partilha de experiência sinta que pelo menos não está sozinho e que também passa pelo mesmo ou já passou, ou mesmo se ainda não passou, poderá vir a passar, e encontre alguma ressonância e possa sentir que não está sozinho, que tem alguém. Ok, aquela pessoa também passou por isto e, portanto, se calhar não estou sozinho e há forma de sair disto. E esse era o grande objetivo. Além disso, também o objetivo de normalizar as questões da saúde mental, porque há uma grande diferença entre saúde mental e doença mental. Hum, Todos nós temos uma vivência interna, todos nós temos uma vivência nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. E há uma grande diferença entre ter, por exemplo, episódios de ansiedade e ter um transtorno de ansiedade. E às vezes nós podemos ter transtornos, ter um transtorno de ansiedade ou termos simplesmente um episódio ou alguns episódios de ansiedade consoante as situações em que nos encontramos. E às vezes essas situações que são mais esporádicas podem se calhar causar-nos algum conflito interno, alguma dificuldade, quando nós pensamos, se calhar estou eu que estou a passar por isto, ou se calhar sou só eu que sinto isto e não sei muito bem como lidar com isto. Mas na verdade toda a gente passa por isso. Hum, este podcast e a criação deste podcast criou-me alguma ansiedade, para além de alguns medos, mas também alguma ansiedade. Por exemplo, e se eu não fizer as coisas bem, lá está o meu lado de atender para o perfeccionismo, ou e se não está tudo pronto, ou e se de repente há um problema técnico qualquer que eu não sei resolver, até porque eu não sou assim muito savvy tecnicamente. Enfim, ou, por exemplo, eu tenho que fazer o podcast, mas antes tenho que ter um microfone, qual é o microfone que eu vou escolher? Sim, porque também não era qualquer um, não é? Lá está, perfeccionismo. E portanto, isto também me causou ansiedade. Mas lá está, é normal, não é? É normal e se calhar é um sinal de que sou humana, não é? Porque se calhar seria muito estranho que eu fosse criar um podcast e fosse emitir e não sentisse alguma ansiedade com a estreia do podcast ou até com os episódios, como por exemplo hoje que me atrasei um pouco porque estive a rever aqui o que iria falar e de repente apercebi-me que ainda não tinha carregado no botão
para ir para o live, para poder ser emitido no YouTube e para ser gravado, e de repente fiquei extremamente ansiosa porque pensei: "Pronto, já fiz disparate", não é? Pronto, e portanto tudo isto faz parte, não é? Todos nós sentimos isto. E, por exemplo, quando nós não tratamos destas coisas, ou às vezes até nem é preciso tratar no sentido de reconhecer que elas existem, reconhecer que existem dentro de nós e reconhecer que fazem parte de nós. Às vezes isto pode dar mau resultado. Por exemplo, quando nós sentimos frustração, e frustração é uma das coisas mais comuns que acontece a toda a gente, ou porque as coisas não correm como nós queremos, ou porque, enfim, há alguém que nos impede de alcançar algum objetivo e ficamos frustrados. E a frustração é normal. Agora, se nós não lidarmos com essa frustração durante muito tempo, e a frustração pode-se acumular dentro de nós, ela vai ter que sair de alguma maneira e vai ter que se expressar de alguma maneira, e muitas vezes a frustração expressa-se com raiva e com agressão. E se calhar, se nós primeiro, no primeiro momento em que experimentemos a frustração, e olharmos para isso e pensarmos: "Ok, esta situação, esta pessoa está-me a causar frustração, é aquilo que eu estou a sentir, o que é que eu posso fazer com isto? Está dentro do meu controlo lidar com isto ou não?". E portanto, se calhar a primeira coisa que nós devemos fazer, ou que podemos fazer, é olhar para aquilo que estamos a sentir, reconhecermos o que é e darmos um nome ao que estamos a sentir. E isto vale para tudo, não é? Tal como a ansiedade, como eu falava há pouco, se calhar há momentos agora em que eu, por exemplo, senti um pouco de ansiedade ao fazer este podcast e agora no início deste episódio, e ao reconhecer essa ansiedade, eu estou a dar-lhe um nome, estou a dar-lhe uma existência interna e estou a dizer: "Ok, tudo bem, eu estou a sentir ansiedade, mas isto resolve-se". Portanto, aqui no caso do episódio resolveu-se comigo a continuar e pronto, e tudo bem. Com a criação do podcast resumiu-se a eu olhar para a situação e sentir a ansiedade de criar uma coisa nova, e sobretudo associada ao medo de exposição, de me expor, ao medo da rejeição, por exemplo, que pode criar bastante ansiedade. E aí é uma questão de eu olhar para a situação e pensar: ok, tudo bem, alguém me pode rejeitar, não gostar, tudo bem, mas o que é a ansiedade em termos de contributo para o podcast me vai fazer? Vai contribuir de forma positiva ou não? E portanto foi todo um processo interno de lidar com esta ansiedade em particular, para poder continuar o trabalho e criar o podcast e depois emitir o podcast. É claro que eu digo isto não é um processo fácil, portanto, isto não é, a gente não sente as coisas e depois, ok, então agora vou pensar sobre isto e vou fazer isto. Claro, obviamente que não é? Portanto, isto é um processo interno, é um processo que demora. Para chegar aqui, eu ao crescer, tinha alguns momentos de ansiedade, tive, embora a minha personalidade quando era mais nova tendia mais para estados depressivos, não propriamente depressão, hã, transtorno de depressão, mas estados depressivos, e obviamente que eu hoje lido com isso de uma maneira diferente que lidava quando era mais nova. Portanto, tudo isto é um processo interno de cada um e é uma forma de cada um tem a sua forma, melhor dizendo, de lidar com as coisas. Agora, o que é mais importante é de facto lidar, ou seja, não é deixar ficar. Hum, para mim, eh, levou muitos anos a reconhecer os meus estados depressivos, a lidar com eles e a perceber como é que os posso controlar. E quem diz isso diz a minha ansiedade e a minha tendência para a obsessão, por exemplo. Em que eu, quando, por exemplo, me interesso muito por qualquer coisa, como por exemplo agora o podcast, às vezes entro, agora menos, porque já tenho noção disso e tento
regular, mas às vezes entro em processos obsessivos de fico tão obcecada que não faço mais nada, portanto dirijo a minha atenção para aquilo em particular, aqui no caso do podcast, por exemplo, e não vejo mais nada à frente, não é? E isto é um sinal de obsessão. Mas tudo bem, porque é uma obsessão que eu hoje consigo controlar e consigo regular. Portanto, eu hoje já não faço coisas como quando era mais nova, em que passava dias, por exemplo, a ler alguma coisa só porque eu estava interessada naquilo. Eu hoje já regulo mais essa minha tendência. Portanto, isto é tudo um processo. Ninguém automaticamente se conhece a si próprio, nem ninguém automaticamente consegue lidar com as suas próprias coisas e também com as coisas dos outros e com o mundo à nossa volta. Portanto, tudo isto é obviamente um processo pessoal e que requer, dependendo do que é, requer muito trabalho e requer muita vontade de facto melhorar e querer lidar com as coisas de outra maneira. Portanto, o objetivo deste podcast era também isto, não é? Portanto, normalizar estas questões, falar sem medo destas questões. E o nome extensamente, o nome foi um processo para chegar a este nome foi um processo de brainstorming, às vezes com amigos, outras vezes sozinha. E eu queria 2 coisas com o nome, eu queria que estivesse mente lá, porque isto é sobretudo este podcast foca sobretudo na nossa mente, mas queria ao mesmo tempo que fosse um nome não nem negativo, nem que fosse um nome, como é que eu ia dizer, neutro, ou que não dissesse nada, não acrescentasse nada. Hã, e cheguei ao extensamente, porquê? Porque de facto a nossa mente tem uma extensão incrível. A nossa mente e o nosso cérebro, nós ainda não conhecemos todo o nosso cérebro e a nossa mente e como é que o nosso cérebro funciona. Vamos sabendo aos poucos, já sabemos já alguma coisa e bastantes coisas, mas ainda não sabemos tudo. E a nossa mente é uma coisa que nunca mais acaba, portanto é extensa, né? É mesmo extensa. E não só é extensa, como pode ser ainda mais extensa, ou seja, a nossa mente, tal como o nosso cérebro, são coisas elásticas, têm elasticidade e, portanto, podem estender-se. Se assim nós o quisermos, né? Quer um, quer o outro, quer a mente, quer o cérebro, porque nós podemos agilizar e treinar, quer o cérebro, quer a mente, para fazer determinadas coisas e para poderem ser mais extensos, não é? Sobretudo a mente, para ser mais extensa. E eu acho que naturalmente a nossa mente é muito extensa em vários sentidos. Pode-se expandir ainda mais, nós podemos expandir ainda mais a nossa mente, e também ao mesmo tempo tem caminhos e meandros que às vezes não são fáceis de perceber. E também essa noção é tão extensa a nossa mente que às vezes é difícil ou de perceber ou de encontrar ali a chave, não é? Portanto, extensa também nesse sentido, em que é tão grande que é difícil às vezes, encontrar uma agulha, não é, como num palheiro. E portanto o nome extensamente veio assim, o nome, normalmente aparece, escrito como se fosse a palavra extensamente, não é, mas na verdade significa de facto uma mente extensa, portanto é esta ideia de que a nossa mente é extensa, há muito para falar e para descobrir sobre a nossa mente, mas temos que começar por algum lado. E, portanto, esta ideia de que tudo o que está na nossa mente faz parte de nós seres humanos, e, portanto, é normal. É normal não nos sentirmos normais, é normal, nem tudo é como nós queremos, é normal sentirmos determinadas emoções, é normal porque somos seres humanos, obviamente. E, sobretudo, as emoções, que é uma parte fundamental da humanidade e do ser humano. hum, é importante que nós as reconheçamos e que nós as identifiquemos para poder lidar com elas da melhor forma. Eu acho que daquilo que eu tenho encontrado à minha volta e também pessoalmente, atenção, eu não sou exceção, é muito difícil, lidar com certas emoções, na sociedade em que vivemos, é muito difícil. Por outro lado, há um estímulo, em várias
na sociedade em várias plataformas, nas redes sociais e não só, há um estímulo a determinadas emoções e menos a outras. Algumas emoções são reconhecidas mais facilmente, socialmente falando, e têm um estatuto mais positivo, e há outras que são encaradas como sendo negativas, mas na verdade as emoções vêm todas do mesmo sítio, portanto, é óbvio que certas emoções podem ter um resultado mais negativo, digamos assim, ou podem provocar reações um pouco mais difíceis, mas na verdade todas as emoções vêm do mesmo sítio, são produzidas por nós e são sentidas por nós e, portanto, têm que ser reconhecidas para poderem ser trabalhadas, digamos assim. Hum, e o medo? Bem, o medo em relação a este podcast foram muitos medos, obviamente, que vieram com a criação do podcast. Para além do medo da rejeição, portanto, o medo de as pessoas não gostarem, de ser rejeitado, eu ser rejeitada, o medo de falhar, obviamente, não é? É típico. O medo de não conseguir fazer as coisas como eu queria, de não conseguir fazer as coisas como deve ser. E isto trouxe-me, de facto, uma grande oportunidade para lidar com as falhas e as limitações, porque eu, como sou uma pessoa que tende para o perfeccionismo, tudo o que é falha e limitação, obviamente, que me causa grande stress. E aceitar, aliás, houve um episódio, que foi gravado e teve problemas técnicos com eco, problemas técnicos porque a plataforma onde eu faço a emissão do podcast, por qualquer razão cortou o início, enfim, uma série de coisas que fugiram ao meu controle. A questão do eco foi porque o meu convidado na altura estava a falar comigo através de um telemóvel e de facto esta plataforma funciona melhor em ambiente desktop do que em telemóvel, mas tudo bem. Hum, e eu não queria deixar de ter o meu convidado só porque ele ia falar comigo através de um telemóvel e, portanto, tive que aceitar, não é? Tive que aceitar que houve limitações e que não ficou como eu queria. E isso foi difícil para mim, não foi fácil. Portanto, este medo do falhar, medo também é tal coisa das expectativas, não é? De não alcançar as minhas expectativas, foi um medo muito poderoso e foi um medo muito, enfim, que levou aqui a uma como é que eu ia dizer, a uma capacidade que eu tive, não é? Tive que arranjar e tive que desenvolver para lidar com as falhas e com as limitações e aceitar que elas existem. E aceitar que, se calhar não é o mais importante, que se calhar o mais importante é a mensagem. Houve outras coisas, como por exemplo, eu faço todo o trabalho relacionado com este podcast, ou seja, a produção, a criação, escolher os convidados, escrever os guiões, fazer a arte das promoções, sou eu que faço. Portanto, eu não tenho ajuda de ninguém, sou eu que faço tudo. E obviamente que, por exemplo, eu não sou especialista em design, e portanto eu fiz promos em PowerPoint e no Canva, e pronto, e fiz o melhor que pude, porque eu de facto sou um bocadinho zero à esquerda em termos de design, e uma das coisas que me incomodou e que eu só descobri depois, por exemplo, foi que eu tenho o meu PowerPoint no meu portátil, para inglês, e de facto eu ao escrever em português, parecia sublinhado a vermelho, porque a língua associada ao meu PowerPoint está para inglês. E eu não me apercebi, porque eu estava tão preocupada em ver o que é que iria pôr e como é que iria pôr, as palavras e qual era as cores e essas coisas todas, esses pormenores todos, porque como não é uma área que é a minha área, portanto eu estava um pouco mais insegura, estava tão preocupada com isso, lá está, aquela tendência de focar numa coisa, de obcecar com uma coisa, que me esqueci completamente de alterar a língua e, portanto, as primeiras promos que apareceram no PowerPoint, que foram feitas no PowerPoint, aparecem com o sublinhado a vermelho. Porquê? Porque eu esqueci-me completamente de alterar a língua, não é? E portanto, isso, quando eu só descobri isso depois mais tarde, acho que, portanto, isso aconteceu no primeiro episódio pensei eu, ou no segundo, primeiro e segundo, já não me lembro bem, mas lembro-me quando eu descobri que já ia para aí no segundo ou no terceiro episódio e olhei para aquilo e pensei: "Ah, como é que é possível? Como é que eu me esqueci de uma coisa tão simples?" Mas lá está,
Porquê? Porque eu sou imperfeita, pois como é óbvio, não é? E tenho os meus limites e obviamente porque foi por isso, não é? E depois eu acabei por ainda pensei em tirar e voltar a pôr, mas pensei: "Não vale a pena, porque já passou tanto tempo, já lá está e ao mesmo tempo é para eu aprender a ginasticar este músculo da aceitação, não é? Da aceitação dos meus limites, não é? Porque eu tenho que de facto melhorar esta minha tendência para o perfeccionismo, e portanto isto serviu para isso também, não é? Portanto, este podcast tem sido uma viagem não só interna, também externa. Houve muitas coisas que eu descobri sobre os outros, não só com os meus convidados, mas também com outras pessoas, neste podcast. E este podcast é tão simples e é tão pequenino, mas deu-me já tanto. E é incrível. É incrível como nós, quando ultrapassamos o nosso medo, conseguimos de facto, às vezes, fazer coisas que nós. E apercebermos de coisas que nós não fazemos ideia. Mas houve outros medos, claro. Para além do medo da exposição que eu já falei, o medo da rejeição e o medo de falhar, também houve o medo de não estar à altura, o medo de não saber passar a mensagem, de ser mal interpretada. E houve também outro medo, que foi o medo de não ter convidados, ou o medo de lidar com as diferenças nas personalidades e nas circunstâncias dos convidados. Porque, apesar de tudo, as questões da saúde mental e este podcast não pretende de todo resolver as questões da saúde mental, como é óbvio. O objetivo é apenas falar, falar, que se fale, que as pessoas falem, que as pessoas não tenham vergonha de falar, que as pessoas percebam que todos nós passamos pelo mesmo e, portanto, em termos de vida interna, e, portanto, é normal falar disto, esse é o objetivo. Mas, obviamente, continua a haver um grande estigma relacionado a este tema e havia esse medo também em relação aos meus convidados de que não, enfim, não tivessem a capacidade ou não quisessem também, não é? Estar abertos a falar sobre as suas próprias experiências de acordo com o tema, por causa do estigma. E eu compreendo, porque de facto lidar com o estigma não é fácil. Nós somos uma espécie, enquanto espécie animal, digamos assim, somos uma espécie que vive muito dos pares e da relação com os pares. Nós somos uma espécie social e, portanto, a aprovação dos outros é muito importante. Ah, Especialmente na nossa cultura, na cultura portuguesa, isso atinge ainda assim um outro patamar e a aprovação social na cultura portuguesa é extremamente importante. Portanto, tudo aquilo que possa ameaçar essa aprovação pelos outros é um pouco complicado. E as questões de saúde mental, infelizmente, ainda continuam a ser, em algumas circunstâncias, motivo de estigma, motivo de chacota, motivo de não acreditar ou não validar, aquilo que porque outra pessoa está a passar. E portanto, eu tinha esse medo de que os meus convidados tivessem essa percepção, e que, isso os impedisse de estarem à vontade, nas conversas. Felizmente, tanto quanto me foi possível perceber e do feedback que eu tive dos convidados, não aconteceu isso com eles e ainda bem. Todos eles me disseram que tinha sido uma boa experiência, para eles também. O que para mim foi muito gratificante, porque um dos meus objetivos em cada episódio é que o convidado também se sinta bem e tenha uma boa experiência, e portanto todos eles me disseram que sim, que foi uma boa experiência para eles e que gostaram e ainda bem. Eu devo dizer-vos que a todos os meus convidados foi dada agência e autonomia, foram eles que se apresentaram, quer formalmente, quer informalmente, e portanto foi-lhes dado toda a possibilidade de escolherem o que dizer, o que partilhar, quer sobre eles próprios, não é? Quer sobre o tema. E portanto, isso foi sempre, desde o início e será sempre, desde o início, uma condição essencial para este podcast existir. Os convidados têm autonomia para se apresentar e para se expressar como
como querem. E portanto isso era muito importante para mim e o meu medo era de não conseguir fazer isso ou de os convidados não quererem, porque acharem que, eu os poderia levar a dizer coisas que eles não queriam dizer, ou que eu os podia pressionar para partilhar algumas coisas. Nunca foi esse o meu objetivo, eu nunca fiz isso e confirmei com todos os meus convidados, em vários momentos, se de facto eu estava a pressionar ou não e se de facto estavam à vontade, e isso é um ponto importante para mim neste podcast, mas a questão, obviamente, do estigma continua lá, não é? Porque a verdade é que, a partir do momento em que este podcast é emitido, eu não sei quem é que ouve, não é? Qualquer pessoa pode ouvir e, portanto, eh, o estigma continua, não é? Portanto, apesar de tudo. Mas eu espero que, com a partilha que fizemos e que espero continuar a fazer, hum, que, esse estigma diminua pelo menos um pouquinho, mesmo que não possa diminuir ou ser totalmente removido, mas que pronto, pelo menos, ah, haja uma contribuição deste podcast para que haja um bocadinho menos, de estigma associado a estes assuntos. Esta questão do medo é inevitável, obviamente, é inevitável que nós tenhamos medo, não é? Na vida, quando nos confrontamos com algo novo ou quando nos mostramos, ao mundo, é inevitável haver medo e é também inevitável haver medo com outras situações, quer com situações que são criadas por nós, como foi o meu caso ao fazer este podcast, como situações que não são provocadas por nós. Portanto, ter medo é inevitável na vida, não é? Mas é esta questão do ter medo e fazer na mesma, não é? E eu tentei fazer um exercício aqui no podcast e na criação do podcast, de substituir o medo pela esperança e pensar se eu, em vez de medo, tiver esperança, o que é que acontece, não é? E a esperança aqui era uma esperança de facto de alcançar este objetivo, ou seja, de ajudar alguém ou de levar uma outra perspectiva a alguém e eu foquei-me nessa esperança, não é? E portanto foi a minha forma de dar a volta a todos estes medos que o podcast me trouxe. Mas claro, há situações, e nós bem sabemos, e temos visto situações nos últimos tempos, em que não há mesmo alternativa, senão ceder ao medo e fugir ou procurar ajuda e segurança, não é? Porque o medo é de facto, uma emoção muito paralisante, pode ser muito paralisante, e contagia socialmente. Há estudos que indicam, por exemplo, que o medo, uma pessoa que tem medo pode contagiar 6 pessoas mais facilmente do que uma pessoa, por exemplo, que está a expressar alegria. Portanto, e o que nos deixa assim um pouco a pensar, não é? Portanto, é uma emoção que é muito contagiosa socialmente. E portanto, há situações de facto em que não há volta a dar e que de facto nem mesmo a esperança, o medo inibe a esperança, não é? O medo inibe muitas coisas em nós e a esperança é uma delas. Portanto, nem sempre é possível fazer este exercício que eu fiz. Neste caso, eu acho que os medos que eu tive, eu possivelmente só agora, nesta altura da minha vida, é que eu estava pronta para dar o salto e não olhar para os medos e avançar para o podcast, porque se calhar se fosse há uns anos atrás, eu se calhar não o faria, o medo teria sido maior. Porque eu sempre fui uma pessoa que não gosto de me expor, não é que eu tenha, enfim, muitos segredos e tenho medo que as pessoas descubram, não é isso, é porque eu sou naturalmente, e às vezes eu já tenho encontrado pessoas que dizem isso e amigos e familiares dizem-me, eu sou introvertida. A minha tendência, a minha personalidade é para a introversão. É o meu espaço de conforto, é a introversão. Embora não pareça, porque eu depois até falo bastante e falo com as pessoas e estou a fazer um podcast, não é? E já trabalhei em comunicação, de diferentes maneiras, fiz apresentações de caráter científico para muita gente e, portanto, e sempre com as pessoas a dizer: "Ah, mas, não pareces nada introvertida", pois de facto não pareço, porque eu percebi muito cedo que
se eu continuasse a ser introvertida ou se eu não tentasse estimular e se não saísse para fora de mim própria, se calhar perdia muita coisa, não é? Porque lá está, nós, como eu disse há pouco, nós somos seres muito sociais e, portanto, eu percebi cedo que eu tinha que alcançar os outros, eu tinha que me ligar aos outros. Aliás, eu continuo a achar isso, sempre achei e continuo a achar. Nós somos tanto mais fortes quanto mais nos ligarmos uns aos outros, não é? E portanto, isso também eu tive sempre essa percepção e portanto eu desenvolvi algumas capacidades e acho que fui, estudar comunicação também um pouco por isso, para me ligar melhor aos outros, não é? E para os alcançar, de uma forma mais simples do que aquela que naturalmente seria a minha, que basicamente seria ficar a um canto, a becar com os meus pensamentos, e não comunicar e não falar com os outros, não é? E eu sei que há muita gente, no entretenimento e na comunicação que é assim, eu sei que também há pessoas que não são, há pessoas que são naturalmente extrovertidas, mas há muitas pessoas também que são introvertidas e que têm um trabalho muito exposto ou que se expõem, quer seja através de entretenimento, quer seja através de posições públicas ou políticas. Hum, e a verdade é que se calhar é um exercício que todos nós, essas pessoas assim, fazem, para de facto saírem de si próprias e, estenderem uma mão ao mundo, não é? Porque realmente todos nós temos dentro de nós também essa noção de que somos seres sociais e precisamos de viver em comunidade. Hum, o medo em si, como é inevitável, portanto, nós vamos ter que em algum momento confrontar-nos com ele, se calhar também não adianta muito evitá-lo, não é? Isto, como eu disse há pouco, é uma postura muito pessoal, é um processo muito pessoal, e portanto, se calhar, quando eu digo isto, que não é bom evitar o medo, é a minha perspectiva. E aliás é uma das coisas que eu, gostava de falar aqui, é que tudo o que eu falo aqui neste podcast, e os meus convidados obviamente é a perspectiva deles, no meu caso é a minha perspectiva, portanto é o resultado de uma experiência de vida, em que fui exposta a várias vivências e experiências diferentes, e também dos convidados, suas próprias, obviamente, experiências e vivências, e obviamente cada um de nós é o resultado disso, não é? Portanto, isso também é óbvio aqui neste podcast, é sempre aquilo que eu falo, é o resultado do meu conhecimento, e da minha experiência. Portanto, temos que ter sempre isso em conta. E quando eu digo isto do evitar o medo, se calhar não é uma boa ideia, obviamente é a minha perspectiva. E eu devo dizer, eu já estive em situações de grande medo. Felizmente nunca estive em situações drásticas como uma guerra, como a que está a acontecer agora, mas já estive em situações pessoais de perigo, o medo, tende a paralisar-me, o medo extremo tende a paralisar-me. Eu tendo, portanto, em ciência nós falamos muito na questão do fight or flight, não é? Que são 2 reações a situações de perigo e de medo, não é? Em que há 2 comportamentos geralmente de reação, não é? Que geralmente é o comportamento de fight, portanto de lutar, não é? Ou de simplesmente, fugir, não é? E às vezes o fugir pode ser fugir, literalmente fugir, ou pode ser simplesmente a inação, não é? Portanto, ou esconder ou a inação. E eu já estive em situações de facto perigosas para a minha vida e, obviamente que eu tive medo, como é óbvio, não é? E em algumas situações eu escolhi a inação, em algumas situações eu escolhi fugir e em algumas situações eu escolhi o ir para a frente, não é? E lá está, quando eu digo evitar o medo, não é evitar, como é que eu ia dizer? Não é evitar a emoção em si, é simplesmente reconhecê-la, é reconhecer: "Eu estou com medo", ou "Eu tenho medo disto", e depois a partir daí, qual a reação que eu vou escolher ter, não é? É óbvio que em situações que se fogem do nosso controle e que nos apanham de surpresa, nós não conseguimos reagir
enfim, com a calma de pensar agora o que é que eu vou fazer, estou a sentir-me o que é que eu vou fazer, não é? Obviamente. Portanto, isto que eu digo de evitar o medo, refere-se mais a situações da nossa vida que nos surgem e que se calhar não são situações de perigo de vida e não são situações de medo extremo, não é? São situações que têm a ver mais com escolhas na vida, com fases da vida, ou com opções que temos que tomar, mas que não constituem propriamente um perigo para a nossa vida, não é? Portanto, como eu disse, obviamente, quando eu falo destas coisas, convém nós termos a noção de que o que é possível falar num podcast que dura geralmente 1 hora, não se pode falar de tudo o que tem a ver com o tema. Tal como hoje, o medo, que é o tema principal, também eu não posso estar a falar de tudo o que tem a ver com o tema, não é? Porque o medo então tem muito que se lhe diga e portanto, isto só para salvaguardar aquilo que eu estava a dizer, que de facto quando eu digo, se calhar não é boa ideia evitar o medo, tem a ver com esta ideia de o medo te serve a vários propósitos e se calhar ter noção dos propósitos que o medo serve e olhar para esses propósitos e ver, de acordo com a situação, qual é o propósito mais adequado, se calhar ajuda-nos a lidar com o medo. Voltando ao podcast, isto tem sido uma viagem muito interessante. Os meus convidados foram excepcionais na generosidade imensa que tiveram em partilhar as suas experiências. Foram excepcionais ao abrirem uma porta para o seu lado humano também, porque normalmente nós identificamos-nos muito com o que fazemos socialmente, quer seja o trabalho, quer seja a nossa vivência social, e não é fácil, vir falar de nós enquanto ser humano, não é? E eu, aprecio muito e apreciei muito e agradeço imenso aos meus convidados por de facto não terem tido medo, de vir falar sobre o tema, relacionado com aquele episódio e virem de facto falar sobre eles próprios. Mais ou menos, enfim, da maneira como se expressaram é a maneira própria deles e tudo bem, mas, não tiveram medo de abordar este tema, que é um tema sensível geralmente, não se deixaram intimidar pelo estigma e eu, fiquei de facto, super sensibilizada com isso, e muito agradecida pela participação deles, em vir falar destes temas. Este podcast foi, sendo construído também com, muitos inputs de muita gente à minha volta. Quer dizer, não foi muita gente, vá, não posso dizer que foi uma multidão, que não foi, mas algumas pessoas, é mais correto dizer assim, e mais verdadeiro dizer assim, foram algumas pessoas-chave, que me deram não só o incentivo e que me disseram: "Vai, força nisso, faz", como, me deram mesmo dicas, algumas dicas e sugestões para melhorar e que eu algumas implementei nesta temporada e outras vou implementar na segunda temporada. E portanto, foi uma experiência maravilhosa em termos de feedback das pessoas, à minha volta e também dos convidados e também de pessoas que ouviram, portanto, dos ouvintes e que vieram a ter comigo com sugestões e com, opiniões e com comentários, foram excepcionais de facto nisso. Hum, e pronto, e estamos a chegar ao fim deste sexto e último episódio da primeira temporada do Extensamente. Quero, antes de mais, agradecer a todos os meus convidados, a Érica, a Teresa, o Hugo, o António e a Tânia, pela imensa generosidade em aceitarem um convite para partilhar algumas das suas experiências e vivências. Espero que em conjunto tenhamos ajudado ou vir ainda a ajudar alguém a pelo menos não se sentir só. Por último, obrigado a todos os que ouvem, ouviram e vão ouvir este singelo podcast. Obrigada pelos comentários e sugestões que me chegaram, quer publicamente, quer em privado, foram apreciados com muita gratidão. O extensamente irá voltar para mais uma temporada, ainda sem data marcada, porque algumas condições ainda não estão reunidas e quando elas estiverem,
avançaremos então para uma segunda temporada. Mas quando essa segunda temporada regressar, vai ser anunciado na página oficial, como sabem, já conhecem, a página em linkedin.com/showcase/extensamente e também na página de Instagram em extensamente AV. Mas enquanto a segunda temporada não volta, podem também ouvir todos os episódios nas plataformas habituais, no YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. Mas o extensamente não vai desaparecer por completo. Então, é verdade. Uh, Podem também acompanhar o extensamente numa versão diferente, numa versão mais curta, em formato audioblog, com intervenções curtas feitas por mim na página oficial e na página de Instagram. Portanto, extensamente na sua versão original, irá voltar para uma segunda temporada. Ainda não há data para a segunda temporada começar, mas enquanto a segunda temporada não chegar, vai haver um extensamente em formato audioblog com pequenas intervenções feitas por mim, sempre sobre temas relacionados com a nossa extensamente. Tenham uma boa semana e até breve.